Pessoal, boa noite a todos. Salve Maria. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez, né, para uma aula inédita aqui, né, sobre um curso que nós teremos hoje, né, começaremos hoje, né, um curso em 4 aulas desse livro que vocês estão vendo aqui, que está em cima da mesa, né, que é o livro Comunismo na Revolução Anticristã, né, do padre Julio Minvielli. É a primeira vez que eu dou assim aula sobre um livro, tendo lido ele a primeira vez há tão pouco tempo, né? Porque eu li esse livro há um mês atrás, 2 meses atrás. 2 meses atrás eu terminei de ler esse livro pela primeira vez, né? E eu fiquei assim tão impactado, né, com a leitura, que eu disse assim, eu preciso dar um curso sobre esse livro urgente, né? Porque os nossos assuntos assim, eles são todos muito urgentes, né? O trabalho do Centro Anchieta é um trabalho urgente, então a gente não pode ver uma coisa que a gente tem que fazer e ficar esperando tempo demais, porque senão às vezes ela nem sai, né? E eu falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre esse livro, vamos lá, porque o conteúdo dessa obra é fantástico, é de iluminar a mente, né? E, bem, Padre Julio Minvielli dispensa comentários, né? Assim, o Centro Anchieta já lançou vários livros dele. Esse livro é da editora Virtus, né? É nossa parceira também. A Edive também publicou esse livro. E hoje nós vamos estar tendo uma primeira aula sobre esse tema, que é o comunismo na Revolução Anticristã, né? A gente vai entender na leitura desse livro que é essa revolução anticristã que ele fala aqui, né? O comunismo na Revolução Anticristã, para uma teologia da história, né? Vamos entender também, né, já nessa aula, o que seria essa teologia da história. Bem, e o título dessa nossa primeira aula, né, é A Luta entre Cristo e o Demônio pelo Domínio dos Homens e da História. Bem, esse livro está sendo vendido aqui, né, por R$50, né? Ele estava a 52, nós colocamos hoje na promoção, né? 52 para R$50, porque assim, realmente quando vocês compram os livros do Centro Anchieta, né, é uma ajuda muito grande que nos dão, né? Nós nos mantemos em grande parte com o que nós ganhamos com a nossa editora, o que a gente ganha com as vendas da nossa livraria, né? Então, não deixem de adquirir, né? Essencial aí para quem está fazendo esse curso, né? Começando esse curso e vai virar nas próximas aulas também. Até porque a minha ideia é não só assim de ficar interpretando, né, mas de trazer a leitura do Padre Julio Minvielli, né, que é sempre muito didática, muito esclarecedora, né. Ele é muito claro naquilo que ele escreve. Bem, então nós vamos começar a aula de hoje conhecendo um pouco do prefácio que o Padre Minvielli escreveu para a primeira edição desse livro em 1961, né? E ele começa escrevendo o seguinte, a primeira frase que ele coloca é essa: o grande feito oferecido às gerações que habitam nosso planeta neste século é o avanço contínuo e irrefreável do comunismo ateísta. Então, esse é o grande feito, né, que as gerações do século XX, né, e agora também estão herdando, né? Estão herdando isso daí, um avanço contínuo e irrefreável do comunismo, né? E ele diz aqui, né, com métodos gigantescos, né, de organização, né, até então nunca obtidos, né? Isso ele está escrevendo aqui na década de 60, né? Quem dirá hoje, né?
usados inescrupulosamente, ele deixa bem claro aqui, né? Ele comenta como é que os meios, né, da eficácia policial aumentaram, né? E a ação revolucionária que propaga o comunismo pelo mundo inteiro, né? Logo em seguida ele coloca aqui que, assim, ele diz assim, atualmente o comunismo é dono da metade da Terra, né? Na década de 60 isso era mais ou menos isso mesmo, né? O comunismo dominava ali metade da Terra, né? Eu acho que hoje não domina abertamente, politicamente, né? Muitos países, mas que são dominados ideologicamente sim, né? Às vezes você não tem um sistema político que não é, por exemplo, como o sistema comunista chinês, né? Com a ditadura muito clara, né? Ou venezuelana, ou cubana, né? Nem todos os países comunistas vivem em ditadura, né? Mas culturalmente são comunistas, né? São comunistas na alma, né? Porque, em primeiro lugar, são culturas ateístas, né? Culturas que negaram a Deus, né? E é justamente uma grande parte do assunto de fundo desse livro, né? O ateísmo. Ele continua aqui no prefácio, agora eu vou ler um trechinho um pouco maior, prestem atenção aqui. Ele diz assim, surge uma pergunta, né? Estou aqui na página 16, aqui surge uma pergunta, que encanto e que singular atrativo o comunismo oferece para que os povos se joguem em seus braços? Que negócio é esse que o comunismo tem que todo mundo se lança, né? Pois está suficientemente documentado que é um imenso e terrível regime carcerário que sujeita o povo a um trabalho impiedoso sem proporcionar-lhes as legítimas satisfações e alegrias que o homem sempre encontrou nas mais diversas civilizações. Que razão pode explicar que os povos abracem rapidamente e em larga escala um sistema de vida que contraria as aspirações mais legítimas e elementares do bem-estar humano? Né? Pergunta central, né? Por que esse troço tão terrível se espalha desse jeito, né? Porque, afinal de contas, ele contraria as aspirações mais legítimas e elementares do bem-estar humano. Né? Eu diria até da própria lucidez. Né? O comunismo contraria a própria lucidez humana. Né? Para que ele se sustente em cima das suas ideologias. Né? A esta pergunta, que deve ser formulada por todo homem responsável que deseje conhecer a razão de um fenômeno social como o comunismo, não cabe senão uma resposta, que apenas a teologia da história pode oferecer. Né? Olha só. Dizemos teologia da história, que é o que está no título desse livro, Comunismo na Revolução Anticristã, para uma teologia da história. Dizemos teologia da história, ou seja, a história considerada sob a luz dos ensinamentos da revelação cristã. A história considerada à luz dos ensinamentos da revelação cristã. Isso é uma teologia da história. Né? Ler a história à luz de Cristo. Cristo trouxe-nos uma mensagem que deve iluminar todo homem que vem a este mundo. Esta mensagem é propagada de maneira autorizada e em sua integridade pela Cátedra Romana, na qual o magistério de Cristo se prolonga. A vida do homem e, portanto, sua história, história dos indivíduos e, sobretudo, a história dos povos, deve ser ajustada ao ensinamento do Senhor, que pode ser resumido naquela palavra do Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, o que está dizendo aqui? A história, a teologia da história, né? Ela é o olhar, né, que nós vamos lançar a partir de agora, né, na história, mas um olhar que vem da revelação cristã. Né? Um olhar que vem
de uma civilização que conhece a cristandade, que conhece Jesus Cristo, que conhece a verdade. E é a partir da encarnação do Verbo que nós precisamos ler a história. Qualquer leitura da história que interprete os acontecimentos, né, deixando de lado o evento do nascimento, né, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma leitura histórica ateia e que, portanto, nunca vai dar o verdadeiro sentido da história. Isso mesmo, nunca. Nunca por quê? Porque Jesus é Deus. E Jesus veio a este mundo e falou e viveu entre nós. Deixou a sua igreja e ela está viva. Louvado seja Deus. E entender a história, entender o mundo e não ter essa ótica é querer ser cego, é querer, enfim, é negar a Cristo. É negar a Cristo. É uma atitude ateia. Obviamente que essa é a história que nós aprendemos na escola, né? Essa é a história que, na verdade, a gente aprende em todo lugar. A última coisa que alguém vai ensinar a gente é ler a história sob a ótica cristã. Esquece. Ninguém vai falar isso com a gente. Mas é justamente isso que o padre Julio Mivielli está trazendo aqui. Será impossível entender o que é a revolução anticristã sem lançar um olhar cristão sobre a história. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E o Senhor acrescenta: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Aqui, o Senhor, único mestre autorizado da humanidade, diz ao homem, como indivíduo ou enquanto povo: queres ser feliz? Pois bem, serás se buscas o reino de Deus como o fim primeiro da tua vida. Se diriges teus esforços em servir a Deus, alcançarás, e só então alcançarás, o que é indispensável para a tua felicidade neste mundo. Se, ao contrário, vives preocupado primeiramente por tua felicidade neste mundo e andas inquieto pensando no amanhã de tua vida, não será feliz neste mundo, nem o serás no outro. Né? Então, assim, Jesus precisa estar em primeiro lugar. E nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É justamente o contrário disso, no contrário disso, que será fundamentada toda a revolução anticristã. Na negação da busca do reino de Deus. E na busca do reino do homem. O comunismo não é mais do que a etapa, estou lá embaixo na página 17. O comunismo não é mais do que a etapa em que estamos vivendo atualmente, de um processo no qual os povos que conheceram e praticaram a mensagem cristã promoveram uma revolução contra essa mensagem. Os povos que conheceram e praticaram a mensagem cristã, eles fizeram a revolução contra a mensagem cristã. Essa é a revolução anticristã. Não é a revolução dos pagãos contra a cristandade. É a revolução interna, né, dos povos cristãos que foram evangelizados, que foram batizados, né, das muitas nações que foram consagradas, né, a nosso Senhor e que agora se voltam, né, violentamente contra Ele. Né? Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus. E os povos cristãos contestam: de forma alguma,
buscaremos primeiro nosso bem-estar. Vamos construir a cidade do homem. E eis que, há quase 5 séculos, a Europa cristã começou a dar as costas ao Evangelho, à sua propagação, e se dedicou a empresas puramente materiais. Primeiro, ocupou-se do humanismo, né? O Renascimento, né? Ocupou-se do humanismo. Depois, do capitalismo, né? Do liberalismo. E hoje, do comunismo. E por todo esse processo, né? Ele diz aqui um pouco mais embaixo, embora tenha havido um grande progresso técnico na humanidade, a moral sofreu uma decadência completa, né? Quanto maior o progresso, ele diz ali, quanto maior o progresso que a técnica realiza em todos os seus aspectos, tanto mais desgraçada e arruinada é a condição do homem que a utiliza a serviço da sua degradação moral. E todas essas revoluções, elas foram feitas com essa intenção, do progresso, né? Do desenvolvimento técnico, científico, né? A gente volta, se nós quisermos, nós podemos voltar aqui ao Jardim do Éden, né? A fruta da árvore do conhecimento, né? Que acabou sendo o orgulho, né? O problema, a gente sabe que o conhecimento, né? O conhecimento em si, né? Mesmo, né? Ele não é algo ruim, né? O saber, a inteligência humana, né? Deus nos dotou de inteligência, né? Agora, quando o homem comeu o fruto da árvore do bem e do mal, né? O fruto da árvore do conhecimento e conseguiu por ele próprio, né? Querer ele próprio, né? Ser o juiz, né? Do que é o bem e o mal, né? Quando ele quis, pela promessa da serpente, sereis como deuses, né? Não obedece não, não serve não, come, sereis como deuses. De fato, esse versículo, a serpente não estava mentindo quando disse isso. Porque mais à frente, né? O próprio Deus diz, né? Agora eles são como nós. Né? Tem a luz, né? A luz do conhecimento, né? A luz do saber, do distinguir, né? As coisas, né? É um mistério, né? É um mistério muito grande, mas foi aí que nós caímos, né? Nós caímos no orgulho de querer saber o que é o bem e o mal, né? De nos colocar no lugar de querer ser deuses, né? E, na verdade, nunca na história da humanidade o ser humano esteve tão perto, claro que isso aqui é só uma metáfora que eu estou usando, né? Mas ele nunca esteve tão perto, né? De alcançar essa espécie de divindade, entre aspas, que ele sonhava, né? De ser Deus, né? Por que eu digo isso, né? Porque a ciência atual, ela permite coisas antes inimagináveis, né? Ela permite, na verdade, o que se promete hoje, né? O que os cientistas de ponta no mundo prometem hoje é a imortalidade. É isso mesmo, né? Eu mesmo já ouvi entrevistas, né? Basta vocês procurarem na internet, vocês vão achar, principalmente quando se fala de nanotecnologia, né? Se fala de imortalidade, de se alcançar um conhecimento científico que não permita mais que você morra, digamos assim, naturalmente, né? Naturalmente você não morreria mais, né? E hoje se fazem experiências, e muitas experiências científicas, né? Nós estamos agora mesmo assistindo uma, né? Uma grande experiência científica, né? Onde os donos do mundo, né? Estão brincando de deuses, né? Manipulando, né? Ou seja, o código genético humano, né? Disposto a mexer com estruturas, né?
biológicas do ser humano, né? E fora as outras grandes transformações e invenções, né, da ciência, da medicina, as descobertas, né? Tudo isso nos encheu de grande orgulho, é claro, né? Hoje o mundo é um mundo de alta tecnologia, né? Então, nós estamos soberbos, né? Ensoberbados, né? O homem está ensoberbado, né? Para que eu preciso de Deus, né? Eu tenho tanta coisa, né? Eu já tenho... Deus era para aquele povo da roça, que não tinha luz, né? Vinha à noite, tudo estava escuro, não tinha mais o que fazer. Aí, agora para mim, né, que sou um homem moderno, para que eu vou precisar ficar, né, pensando nisso, né? Nós somos, como dizem os iluministas, né, emancipados, né? Atingimos a maioridade, né? Nós podemos pensar sem Deus, fazer as leis sem Deus, criar uma moral sem Deus e viver de forma justa e moral sem Deus. Porque nós podemos nos resolver entre nós, né? E o que vai ser ético ou não vai ser o que nós resolvermos, né? E essa é a filosofia atual, né, do nosso tempo, né? Esses são os discursos habermasianos, né, que existem aí. Então veja bem, mas tem essa contradição, né? Esse paradoxo, melhores meios técnicos, né? Mas, ou seja, a situação de incerteza, angústia, terror, a técnica, longe de ser-lhe útil, se torna prejudicial. Depois ele diz aqui ainda: ao explicar o comunismo à luz da teologia, tratamos de elevar-nos acima da economia, da sociologia, da política e ainda da filosofia, que não podem esclarecer-nos senão aspectos fragmentários do mesmo. Escutem, o comunismo, ao pretender criar um homem total, novo, pretende infundir um novo espírito à humanidade. O novo homem, né? O homem comunista. O homem comunista é um homem da ciência. Sim, um homem da ciência. É um homem da política. É um homem do saber. É um homem emancipado. O homem comunista não é um homem ignorante, pelo contrário, né? É um homem que passou pela luz, né, do esclarecimento racional de que tudo que existe é matéria, né? A religião é uma ilusão e nós precisamos aqui lutar pelo nosso bem-estar social, político, aqui neste mundo e construir aqui aquilo que nós pudermos fazer de melhor. E o comunismo, o padre Minvelli ele diz ao longo do livro, né? O comunismo ele acaba não sendo uma opção tão ruim assim. Se você olha a um nível, digamos assim, ateu, né? Não. O comunismo parece uma coisa boa, né? Por quê? Porque o comunismo ele é uma ideologia que pretende regular a sociedade por meio de um pensamento, de uma ideia, né? Isso é filosofia moderna, não são filosofias tiradas da realidade, são filosofias tiradas da cabeça de um filósofo. E ele constrói um pensamento. E aí ele pega esse pensamento e quer aplicar ao mundo, né? Ele constrói esquemas e aplica. Isso é ideologia, é isso, né? Então, existe a ideologia liberal, né? A ideologia comunista, as duas têm propostas de salvar o mundo, né? Só que o comunismo, né, ele destrói, né? O liberalismo ele abriu a porta para o comunismo. O padre Rui Minvelli fala isso, né? Se não fosse o liberalismo, não haveria comunismo, né? Por isso não tem como um católico ser liberal, né? Porque o liberalismo ele é demoníaco. Então, e nós falaremos mais sobre isso depois, né? Então, o que acontece? Depois
das injustiças propagadas pelo liberalismo, o comunismo era uma consequência inevitável. E foi por isso que o comunismo foi capaz de seduzir os homens, né? Ele ofereceu uma solução nova, né? E hoje, diferente da época do padre Júlio Minvielli, onde o comunismo se aplicava unicamente de uma forma desgraçada, extremamente desgraçada a todos os povos aos quais escolhiam esse tipo de regime, né? Como a União Soviética, né? Como Cuba, como a Venezuela atualmente. Hoje você tem outros exemplos, né? Você tem o exemplo da China, que é um exemplo diferente. É um exemplo de progresso. É um exemplo de... Não é um comunismo pobre, não é um comunismo de miséria. É um comunismo onde aquele povo está tendo hoje o que nunca teve na vida. Só que eles não têm liberdade, né, para falar, eles não têm liberdade para pensar, eles não têm liberdade política, não têm liberdade religiosa, mas o sistema funciona tirando a liberdade das pessoas e dando a elas segurança. É o velho Thomas Hobbes, né? Você toma a liberdade e entrega a segurança. Junto com a segurança você entrega progresso, você entrega um sistema policial inédito no mundo, né? Você tenta alimentar todo mundo, vai dando celular, dá carro, quem não tinha casa agora tem casa, né? Você tem religião? Não, meu filho, esquece o negócio de religião. Estou te dando filme, estou te dando televisão 3D, eu estou te dando som assim, assado, rede social, tanta coisa. Por que você quer Deus, meu filho? Esquece religião, toma aqui tanta coisa que eu tenho para te dar. É isso que o comunismo entrega na China. É isso que o comunismo entrega aqui e quer entregar em qualquer lugar. Então, ele diz aqui, o comunismo, ao pretender criar um homem total, novo, pretende infundir um novo espírito à humanidade. Esse espírito, ao não vir de Deus, vem do inimigo de Deus, do príncipe deste mundo. Por isso, na implantação do comunismo, trava-se uma luta entre o espírito de Deus e os espíritos maus, que buscam perder o homem. Somente a teologia da história pode explicar o sentido, a origem e o término dessa luta, né? Então nós vamos agora começar, eu me estendi até mais do que eu pretendia, né, falando desse prefácio, mas ele realmente é muito rico, né, e vale sim um tempo que nós dedicamos a ele. O primeiro capítulo desse livro se chama Da Realeza de Cristo na História, a Civilização Cristã. Padre Júlio Minvielli escreve no primeiro parágrafo o seguinte: a revolução anticristã não pode ser caracterizada em todo o seu significado se não se determina o caráter necessariamente cristão que deve revestir o movimento da história depois que Cristo se fez presente entre nós. Então, veja bem, aquilo que eu falava antes, né? Caráter necessariamente cristão que deve revestir o movimento da história. Né? Um caráter necessariamente cristão, depois que Cristo se fez presente entre nós. O assunto deste ensaio é precisamente este, a saber, qual é o significado último do comunismo na história. E a história, em suma, pertence a Cristo, como todo homem lhe pertence. O comunismo que aparece na história e preenche toda uma época da vida do homem em sua passagem pela Terra deve necessariamente implicar um significado na relação também necessária do homem em Cristo. O comunismo deve ser lido à luz da teologia da história, né? E ele vai encontrar uma relação necessária do homem em Cristo. Por isso, no primeiro capítulo, explicaremos o significado de Cristo e seu inimigo, o anticristo, na história dos povos. Então, Padre Júlio Minvielli, ele começa a falar aqui sobre a história dos povos, né? A história dos homens. Ele abre o capítulo falando sobre isso. E a primeira coisa que ele diz, né, é que o homem
é um ser especial, né? O homem não é como os outros seres, né? Racional, né? É um ser livre, é um ser responsável, né? É um ser que é capaz de história, né? A natureza não é capaz de história, porque a natureza não tem liberdade, né? Os animais não têm liberdade. Os animais fazem apenas aquilo que lhes é necessário naquele devido momento, né? Eles não são capazes de escolhas, né? Um cachorro não pode estar com raiva e não atacar, né? Nós podemos estar com raiva e não apenas não atacar, mas ainda fazer o bem ao inimigo, né? Então, a primeira coisa, né, é essa. História é diferente de natureza. História é unicamente uma questão humana, que cabe unicamente ao homem. Aí depois ele diz, logo em seguida, que existe uma diversidade de histórias, né? A história humana, né, se nós pegarmos e formos tentar, né, buscar a história do homem na Terra, né, óbvio que nós vamos notar um desenvolvimento, né? E muitas culturas diferentes, né? E ele diz, essa diversidade das histórias, ela vai vir do solo, né? Um povo que nasce, né, e que é criado, né, em geleiras, por exemplo, né? Obviamente que vão ter costumes completamente diferentes dos que moram em regiões tropicais, né? Por exemplo, isso é natural, né? Então, as culturas vão variar pelo solo, né? Vai variar pela geografia, né? Um povo que não consegue plantar, né, muito bem aonde ele vive e outro povo que consegue plantar, tudo isso vai mudar aquele povo, né? O sangue daquele povo, né? A diversidade dos fins que dão origens às ações humanas. Cada povo tem um fim, entende? As civilizações, né, que atravessam o mundo, né, se nós formos olhar, né, cada povo tinha um fim para o qual ele se dirigia, né? Se nós pensarmos numa época da cristandade, se nós voltarmos ao século XIII, por exemplo, né, nós vamos encontrar ali a cristandade, né? E ali a cristandade se dirigia a Deus, né? Hoje, a sociedade de hoje, ela se dirige ao prazer, ela se dirige ao lucro, né? Houveram outras também que se dirigiam a esses fins e outros muitos. E é preciso agir sobre esses fins aos quais as sociedades têm, né? Então, evangelizar um povo é mudar as suas finalidades, é mudar as suas preferências, né? Evangelizar um povo é dar a eles, né, a possibilidade de pôr a sua admiração no verdadeiro bem. E sem isso não existe cristandade, né? Jamais poderia ser construída a cristandade, né? Ele diz aqui, ó, não há uma história da humanidade, né? Existem muitos povos, né? Existem sim histórias de homens e povos que ao longo dos tempos atuam nos diferentes solos da terra, de acordo com suas diversas ascendências genealógicas, impelidos também por fins diversificados. A história da humanidade, longe de ter um sentido, né, um sentido muito claro de se enxergar, né, como Hegel mesmo queria fazer, né, ele diz aqui é uma encruzilhada e uma mistura de infinitos sentidos que colidem entre si e frequentemente entram em conflito para produzir ruína e morte. Porém, entra aqui a terceira parte do capítulo, ele diz, a história tem um sentido aos olhos de Deus, né? Existe, nós podemos dizer, um plano divino na história, né?
E esse plano divino fica a todos nós muitíssimo claro quando, no tempo propício, no tempo correto, né? E assim diz a própria Escritura, nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nasceu em qualquer época, ele não nasceu em qualquer momento, ele nasceu na plenitude dos tempos, né? Na plenitude dos tempos nasce Jesus. Por que se diz que há 2000 anos atrás nós havíamos chegado à plenitude dos tempos? O que tinha lá, né? Que fez com que o mundo fosse de fato essa terra fértil, na qual a semente do Filho de Deus poderia de fato ser lançada e ter todo o seu fruto, né? Sem dúvida nenhuma, os grandes estudiosos, os grandes teólogos são praticamente unânimes em dizer que, de um lado, nós tínhamos a cultura helênica, né? A filosofia grega, né? Nós tínhamos todo o saber, né? Que foi construído, né? Pelos grandes sábios gregos. Por outro lado, existia o direito romano, né? E essas duas bases, digamos assim, né, é que foram, na verdade, as duas pernas sobre as quais o cristianismo foi construído. O cristianismo, obviamente, deu tanto à filosofia grega quanto ao direito romano a sua devida face, né? Foram cristianizados. A igreja fez isso, né? E foi com essas bases, né, que a teologia da patrística pôde nascer, né, e que o direito, né, da igreja se estabeleceu, né? Então, Cristo nasceu na plenitude dos tempos, né? Então, existe um plano divino na história, né? A história tem um sentido aos olhos de Deus. E veja só, diz aqui o padre Júlio Minverli, que Deus tem a providência, né? Ele fala aqui sobre a providência divina, né? Inclusive sobre a predestinação, né? Sobre os predestinados de Deus, né? Que Deus tem a providência significa, em definitiva, que tudo o que acontece no universo, e portanto também na história, é cumprido dentro do plano divino que tem tudo calculado e pesado. É necessário, diz Santo Tomás, que todos os seres estejam sujeitos à ordem de Deus, assim como as obras artísticas estão à ordem da arte. E o próprio mal, como ensina Santo Agostinho, Deus permite porque é tão onipotente e bom que pode tirar dele o bem. Então, o mal acontece na história, né? E nós vemos, muitas vezes, o mal acontecendo, né? Mas tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo acontece para o bem dos planos finais de Deus. Ora, o próprio flagelo sofrido por Cristo, né? Que mal maior pode ter havido na história do que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mal, eu digo, mal no sentido, né, daquele que era ofendido, né? Daquele que sofria, né? O inocente, né? A injustiça máxima aconteceu na paixão de nosso Senhor. E ali aconteceu também o maior bem de todos, né? Então Deus tirou ali do maior mal o maior bem, tirou a nossa salvação, né? E todos os males que sucederam logo após, né? Ou seja, poucos séculos depois, né, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o Império Romano caiu, a Idade Média se estabeleceu, né? Se estabeleceram na Europa civilizações cristãs, verdadeiramente cristãs, na Idade Média, né?
E depois, ao final desse período, no século XV, no século XVI, teve início isso que nós chamamos de a Revolução Anticristã. Mas ainda, dentro do que eu estava dizendo aqui, ele diz aqui, Deus escolhe gratuitamente e desde a eternidade aqueles que deseja salvar. Mais ainda, Deus ordena de modo eficaz as coisas da história para que aqueles predestinados que foram escolhidos para a glória obtenham esse fim infalivelmente. Assim, depreende-se do ensinamento do apóstolo Paulo, abre aspas, aqueles a quem predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses glorificou. Então, a história dos homens deve terminar quando? Quando o número dos escolhidos for completado. Então, a história, ela há de continuar até que se complete o número dos escolhidos por Deus. Quando esse número for obtido, a história perde a sua razão de ser e chega ao fim. Página 32. E tem essa frase aqui que ele também colocou, né, de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que em seus desígnios são chamados. Então, assim, não há por que temer os males da história. Se os males da história acontecem para o nosso bem. Né? E quanto maior for esse mal, maior será o bem que nosso Senhor há de tirar dele. Muito bem. Logo em seguida, ele comenta um tópico bastante interessante, que ele intitula de Cristo, o primeiro predestinado, em função do qual toda a história se move. Então, ele diz aqui que a história se desenvolve em função de Cristo e por meio de seus santos. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça. Os seus santos, né, são aqueles que, por meio de quem a história anda para frente. E essa história que anda sempre para frente, em busca da finalidade a qual Deus a deu, ela caminha tendo Cristo como príncipe. E é isso que ele comenta sobre a principalidade de Cristo sobre toda a história. A história está sujeita aos santos e os santos estão sujeitos a Cristo. Diz São Paulo na carta aos Coríntios, tudo é vosso, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então, tudo que existe na história, tudo que surge é para nós, para o nosso bem e será também para a glória de Deus. E é por isso que nós não devemos nos vangloriar das coisas que nos estão sujeitas. Não podemos nos vangloriar das coisas deste mundo. Entre as coisas deste mundo que nos estão, a nós cristãos católicos, sujeitas, estão inclusive, em primeiro, diz Padre Rudimir Velho, os ministros de Cristo. Eu fiquei assim, né? Pensei quando eu li isso, né? Os ministros de Cristo,
colocados para o ministério dos fiéis, incluído o Romano Pontífice. Né? Estão aqui para nós. Deus nos deu os seus ministros, nos deu os santos padres, um presente. Né? Estão ao nosso serviço. A vida, a morte está ao nosso serviço. Né? Porque a vida nos trouxe para cá e a morte nos levará a Deus. Ela está ao nosso serviço. Ela não é a nossa inimiga, muito pelo contrário. Né? Qual foi o santo que temeu a morte? A morte é a porta. É a porta de entrada para o céu. Muito bem. Vou adiantando os tópicos aqui, porque senão a aula não vai acabar. Ele fala logo em seguida sobre a realeza de Cristo na história. Percebam que eu estou falando agora já há um tempo aqui, né, sobre a história. Né? O nome do livro é O Comunismo na Revolução Anticristã. A Revolução Anticristã, ela acontece, obviamente, na história. E eu falei há pouco tempo atrás o que é uma teologia da história. Né? Ou seja, ler a história à luz da revelação cristã. Né? E é preciso colocar este tema, este tema atual aqui, né? A realeza de Cristo sobre a história. Jesus é o rei do universo, Jesus é o rei da história. Isso precisa ser colocado e ficar muito bem claro antes. Né? Porque senão tudo que a gente vai ver aqui nos colocaria unicamente em grande desespero. Né? A gente olharia a nossa época, né? Essa época completamente, o que podemos dizer da nossa época? Né? Uma época que odeia Deus, um mundo que tem ódio de Deus. Né? E a gente pode ficar desesperado. Né? Cada vez mais o nosso cerco está fechando. Né? Cada vez mais há menos espaço. Cada vez mais aumenta a perseguição. Né? Cada vez mais o mundo dá as costas para Deus. E se a gente não entende que Jesus Cristo é o rei da história e que a história está submetida à realeza de Cristo, a gente cai num desespero. E veja bem, e quando o padre Julio Minvielli trata dessa questão da realeza de Cristo sobre a história, uma coisa que ele coloca aqui muito claramente é que ele se põe contra, né, a essa nova teologia laicista, né? Teologia laicista, anticlerical, né? Ou seja, o laicismo, ele constitui a substância do mundo moderno, né? Essa nova teologia que quer compactuar com o mundo moderno, né? A teologia modernista, né? Laicista, aonde, né, o padre ele não tem que ser um representante de Jesus Cristo, de batina, e que se parece com algo distante do povo, né? O padre não pode usar mais uma batina, porque senão ele fica muito distante do povo, ele tem que parecer leigo, tem que parecer um homem comum para poder se aproximar, né? Os sacramentos, né? Os sacramentos também podem passar por um processo de laicização, né? A Santa Missa pode passar por um processo de laicização, né? Né? Pois é. Então, ou seja, o sagrado vai perdendo a sua sacralidade, né? O sagrado vai
dando a sua... Na prática, né? No dia a dia, vai se mostrando como algo que, na verdade, não merece tanta honra, tanto louvor, né? Porque a gente começa a tratar ele de qualquer jeito, né? Para que dizem os laicistas, os progressistas, para que tanto esmero quanto determinadas coisas, né? Isso afasta do povo, né? Muito bem. Isso obscurece, diminui a verdade, né? Agora, só tem um ser que poderia se desejar isso, né? O príncipe do mundo, né? O demônio. E Padre Júlio Minvelli coloca: o demônio tem algum senhorio sobre a história. A princípio, isso também soa muito forte, né? O demônio tem um senhorio sobre a história, né? Como é que é isso, né? O diabo, o que ele quer nos ensinar é a desobediência a Deus, né? O não servirei. Ele quer nos ensinar o orgulho, né? E é isso que ele ensina a todos os revolucionários que participaram dessa revolução anticristã no humanismo, né? No capitalismo, no liberalismo, no comunismo. Ele é o príncipe deste mundo que diz: não servirei. E esse é o regime e o governo do demônio, né? Domínio que o diabo conquistou sobre a história não é um domínio absoluto, mas é um domínio real. É um domínio sobre a ordem temporal e sobre as civilizações. Digo sobretudo porque a arte do demônio é dominar os meios temporais para por ali perder o interior do homem. Por isso é que trata de dominar os meios de prazer, riqueza, poder para sujeitar todo o homem. São essas as 3 tentações com que se atreveu a atacar o Senhor no deserto: o prazer, a riqueza e o poder. São essas as 3 tentações da tripla concupiscência que o apóstolo São João menciona. Juntamente com o diabo e sob seu domínio, devemos nos referir também à influência do anticristo na história. Na mesma questão 8ª, no artigo 8, São Tomás nos diz que o anticristo também deve ser chamado de cabeça dos maus. Porque, embora não seja na ordem do tempo ou em sua influência, o é devido à perfeição de sua malícia. Pois, como a plenitude da divindade habitou em Cristo, assim também a plenitude da malícia deve brilhar no anticristo. Essa caracterização do anticristo como um personagem no qual, no final dos tempos, a malícia humana estará concentrada, dá uma significação ao processo histórico em direção a um ponto culminante de malícia. Os outros males que precedem o anticristo, né, ele diz aqui, são figuras do próprio anticristo. Exigência do progresso do mal na própria história, porque as figuras nunca atingem o grau daquilo cuja significação carregam. Os outros males que o precederam, né, precederam o anticristo, são como figuras do anticristo. E, portanto, o ministério, agora eu vou ler tudo sem cortar, portanto, o ministério da iniquidade já esteve em ação. Também por este lado existe uma espécie de exigência do progresso do mal na própria história.
uma espécie de exigência do progresso do mal na própria história. Porque as figuras nunca atingem o grau daquilo cuja significação carregam. Né? Você vê que, por exemplo, né, houve um progresso do mal no coração de Judas. Um progresso do mal no coração dos fariseus, né? Até crucificarem nosso Senhor. Né? Bem, esse progresso do mal que aconteceu ali serviu de alguma forma para a nossa salvação. Né? Haveria aquele que trairia a Jesus. Haveriam aqueles que crucificariam a Jesus. Haveriam aqueles que colocariam sobre a santa cabeça de Jesus uma cruz de espinhos. Pobre dos que fizeram isso, mas esses personagens, eles iriam aparecer. Se ia ser Pedro, se ia ser João, né? Se ia ser fulano de tal, mas eles iam aparecer. Né? São os filhos do diabo. Né? São aqueles que não são predestinados. Né? Deus não deseja que alguém se perca. Deus não deseja, obviamente, que ninguém se perca. Né? Quando nós rezamos pela salvação de todas as almas. Né? Porém, né, essa questão da predestinação, né, é muito interessante, né, porque para muitos ela se choca com a ideia de livre-arbítrio. Né? Como é que pode haver predestinação se Deus me fez livre? Né? Mas a questão é que Jesus diz que existem as ovelhas que ouvem a voz do pastor e as ovelhas que não ouvem a voz do pastor. As ovelhas que não ouvem a voz do pastor não ouvem porque a elas é permitido não ouvir. Mas elas ouvem. Mas elas não escutam a voz do pastor e não seguem o pastor. Não seguem o pastor, embora possam ouvir a voz do pastor. Agora, existem outras ovelhas que Deus colocou no coração delas uma inclinação natural para ouvir a sua voz. Mistério da fé. Né? E o próprio Cristo diz isso. Né? As ovelhas que são do meu redil, elas ouvem a minha voz e vêm atrás de mim. Né? As outras não vêm. Existem ovelhas... Eu não entendi um ponto bem específico. A realidade da inclinação. Isso porque eu consigo compreender até o ponto que você explica que existem as pessoas, as ovelhas, que escutam, porque todos nós escutamos, né? Bem, de uma maneira ou de outra. Existem aquelas que escutam e optam por não seguir. Optam por fechar os ouvidos. Existem aquelas que escutam e optam por seguir. Mas essa inclinação, aí, porque aí me gera a mesma confusão que os protestantes têm, essa colocação específica que você apresentou. Se existe essa inclinação em uns e não existe em outros, em alguns protestantes também, cada protestante pensa um negócio diferente, né? Mas enfim, se existe uma inclinação em uns a Deus e não existe essa inclinação em outros a Deus, passa a impressão de que estes foram feitos para a salvação eterna e os outros, e aqueles não foram. Isso não, porque isso já seria um determinismo. Sim, mas né? dessa maneira que é assim. Não, veja bem, uma inclinação não é um determinismo. O calvinista pensa assim, mas não é Não, Mas não é não, não. Não é um determinismo. Se fosse um determinismo, nós incorreríamos em várias heresias. Né? Então, na verdade, entendi. Mas, porque, na verdade, é o seguinte, a inclinação não é uma determinação.
né? Então, os que ouvem a voz, mas não seguem o pastor, não seguem, eles têm, digamos assim, eles têm a possibilidade de seguir o pastor, eles têm a possibilidade de seguir o pastor, né? Mas eles não têm no coração a mesma inclinação de ouvir a voz do pastor que os predestinados têm. Isso, ou seja, eles não foram abandonados por Deus. Ninguém foi abandonado por Deus. Madalena, é algo muito complicado. Agora, a experiência nos mostra claramente, né? Exemplos de grandes conversões, né? De pessoas que passaram, às vezes, uma grande parte da vida absolutamente perdidas, né? Que poderiam parecer assim, um caso perdido mesmo, né? E atingiram grandes níveis depois, inclusive, de santidade, né? Eu não tenho, obviamente, na minha pequenez, eu não vou me atrever de forma nenhuma, né? A querer desvendar determinados mistérios divinos, né? E querer dizer, por exemplo, uma pessoa como essa que eu acabei de citar, né? Se ela estava no meio de um outro redil, mas ouviu a voz do pastor e veio, né? Ou não, ela já estava aqui, mas ficava negando e então ela assumiu, ouviu a voz de Cristo e aceitou. Como é que eu vou responder isso? Não tenho condição de responder isso, né? Mas o fato que inclusive nós experienciamos na vida, né? É de muitas vezes ver aqueles que são inimigos de Deus e conscientemente perseguem a Deus. E se determinam a isso. Pois não. Posso tentar assim um pouquinho? Pode, claro. Me parece que tem um princípio teológico que fala que a graça pressupõe a matéria. Então, por exemplo, um religioso consagrado, né, um monge, vamos colocar assim, sabe que está todo dia ali com Deus. E uma pessoa casada que também tem vida de oração muito forte. É mais fácil, esperamos mais que um monge tenha uma vida de oração mais íntima com Deus do que a pessoa casada. Porque, por exemplo, o casado, eu sempre falo, né, que uma pessoa nasce com 10 reais. Aqueles que têm vida matrimonial dão 5 para Deus e 5 para a família. A pessoa que tem uma vida chamada mais intimidade a Deus, como religioso, enfim, dá todo o seu dinheiro a Deus, toda a sua vida a Deus. Então, teve um curso do Padre Paulo Ricardo que estava falando sobre São Marcelino, São Chapéu Maglu, um religioso, né, virou eremita depois. Então, falava das moradas, como que alcançou a 7ª morada, enfim. E uma pessoa casada perguntou se poderíamos nós também alcançar uma vida assim, tão íntima com Deus. Então, acontece que é mais fácil uma pessoa que está mais disposta por ela mesma e também por eleição de Deus. Lógico que Deus escolhe quem vai ser canonizado, né, através da voz da igreja, né, para que a gente veja o exemplo, enfim. Mas Deus dá as graças a todos. Cristo morreu para que todos se salvassem. Só que Ele dá graças diferentes a cada um. Um ele escolhe a vida religiosa, outro ele escolhe a vida matrimonial. E é assim que a pessoa vai caminhar na sua vida espiritual. Aqueles que escolhem se desviar de Deus são chamados, todos são chamados. Só que pela liberdade, alguns escolhem não seguir. Esse tema da inclinação é que o religioso, por exemplo, está mais fácil a sentir o chamado de Deus, enfim, se entregar cada vez mais a Deus, a ter inspirações de uma vida mais mortificada, enfim, do que a pessoa de casada ou secular, porque justo está mais entregue a Deus. Então, eu volto de novo ao início, o princípio. A graça pressupõe a matéria. Né? Então, a pessoa está mais disposta a se entregar a Deus pela vida que ela leva. Lógico que a gente pode cair numa heresia de achar que tudo parte da pessoa, né? Seria pelagianismo isso. Mas a força da graça está em que Deus pode mover as almas, só que Ele move também de acordo com que elas se dispõem a Deus. Lógico, uma pessoa que está imersa no pecado, Deus pode, no momento que Ele quiser, a pessoa se converter ali. Uma graça exemplar. Só que a maneira que a gente vai se dispondo para Deus
é a maneira que, de certa forma, a gente vai se movendo através de sua graça. Então, de novo, essa questão de inclinação é isso. A pessoa mais inclinada, mais próxima de Deus, vai ser mais fácil que entenda os dizeres da igreja, seguir melhor através do padre, enfim, se confesse da melhor forma, esteja mais em graça. A pessoa que nem tanto tem a vida de pecado, por exemplo, nem tanto está tão íntimo com Deus, não vai seguir tanto e não vai aceitar tanto a graça de Deus. Então, acredito que é mais nesse caminho. Isso. Obrigado. Ajudou? A compreensão? Mas vamos lá. Só Madalena, no livro, o ponto 3 e o 4, se você ler bem lá também, o padre tenta explicar essa questão, ele tenta deixar claro. Ele até diz que isso aqui é a parte do universo, ou seja, não é todo ele, né? Então, tanto o predestinado quanto aquele que tem inclinação para o mal, todos eles cooperam para o bem, para o fim que é Deus, né? Exatamente. Então É isso aí. Ele vem colocando aqui de uma forma bem sucinta mesmo, assim, para a gente entender um pouco melhor. Então, se você puder dar uma lida lá, acho que é um pouco mais básico. No 9º tópico aqui do livro, nós encontramos o seguinte tópico, né? A história consiste em uma disputa, que foi daí que vem o título da nossa aula, né? A história consiste em uma disputa entre Cristo e o diabo para apoderar-se dos homens, né? Ele diz aqui o seguinte: a história, em concreto, é o campo em que o semeador divino semeou a boa semente e o diabo semeou também o joio. É o mar e a rede de arrasto, ou seja, a história, né? A história é o mar e a rede de arrasto que é lançada ao mar e recolhe os peixes de todos os tipos. Nela, o mal se mistura com o bem, e isso na proporção que somente Deus sabe. E assim deve ser sempre até o fim da história. Então, a história vai ser entremeios que vão levar o homem a escolher se ele aceita a Deus como fim último ou se ele aceita a si mesmo como fim último. Se ele vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se ele vai buscar a construção da cidade de Deus, ou se ele vai buscar a construção da cidade dos homens. Né? Se ele vai virar e falar, não servirei. Eu vou lutar pelos interesses dos homens. Eu quero obedecer aos homens. Eu quero os costumes dos homens. Eu quero a moda dos homens. Não servirei. Nessa luta, lá em cima na página 43, para quem está acompanhando aí, nessa luta se decide o julgamento final de todos os acontecimentos humanos, sejam públicos ou privados. Porque todos eles, quaisquer que sejam seus caracteres e suas dimensões, se resolvem em definitiva nessa intenção última e suprema na qual o homem se decide por Deus ou pela criatura. Na história, há finalmente dois grandes oponentes que disputam a totalidade do homem: Cristo e o diabo. Porque se cada ato humano deve ser finalmente decidido por um fim último, Deus ou a criatura, Cristo ou o diabo, toda a história que por ser humana é decidida por atos humanos, em última análise, também ela pertence a Cristo ou ao diabo. E em absoluto, apenas a Cristo, na medida em que até o diabo cai sob o domínio de Cristo. Então, em último instante, é óbvio que a história inteira pertence a Cristo. Até aqui se entende que Cristo é sempre o vencedor da história, o Senhor da vida e da morte, o Alfa e o Ômega.
E ele triunfa pelo amor e pela misericórdia nos predestinados. Triunfa também pela justiça nos réprobos. A justiça que eles sofrem também, né, é o triunfo de Deus. A história sempre escreve o nome de Cristo e apenas o nome de Cristo. Cristo que transcende a história também é imanente a todo devenir histórico, né? Todo devir histórico. Todo o curso da história marcha em direção a Cristo, por certos caminhos que somente Deus conhece. Daí ele fala agora sobre a disputa entre Cristo e o demônio, que é onde se trava no domínio da civilização temporal. Olha, a disputa entre Cristo e o demônio se trava no domínio da civilização temporal. É aqui, é na história. A luta que nós estamos travando, né? Na verdade, se somos o exército de Cristo, estamos lutando essa luta do lado de nosso Senhor contra o demônio. E essa luta se cumpre, né? Ele continua dizendo aqui, em definitiva, no interior do coração do homem. Mas seria um engano concluir daí que o campo da vida temporal do homem é terreno neutro. O coração do homem não é um terreno neutro nessa disputa entre Cristo e o diabo. De maneira alguma, porque, embora o destino da vida humana se resolve no interior do coração, se resolve aí sobre coisas que fazem a vida temporal. Olha só, hein? O homem desenvolve sua vida em atividades temporais, que se orientam à satisfação de suas necessidades elementares, né, de viver, né, e as de progredir no modo de satisfazer essas mesmas necessidades. Sua vida de família, de trabalho, de cultura, forma o tecido de ações e de atividades que forma a civilização temporal, né? O trabalho do homem, a sua cultura, a forma como ele entende a família, tudo isso vai formar esse tecido de ações, né? Um tecido de atividades que vai formar essa civilização temporal. E é nesse tecido, né, que vai ser, onde vai se tecer a decisão última do homem, né, o seu destino eterno. Daqui a importância do sentido que se dê a essa civilização temporal em relação à vida eterna. Essa civilização ajuda com seu sentido a cristianização da vida ou, pelo contrário, a entorpece? Então, como ele disse lá atrás, né, você vai ter várias histórias, né, você vai ter várias civilizações, né? Existem muitos modos de vida diferentes. Agora, essas civilizações, né, ou esses modos de entender a civilização e de construir a civilização de hoje, ajuda com o sentido da cristianização da vida ou, pelo contrário, a entorpece? É claro que uma civilização que favorece a degradação das ideias e dos costumes, que corrompe a instituição familiar, que paganiza a vida pública, não pode ajudar a catequização de um povo. A civilização chamada ocidental, laicista, a nossa civilização, né, de ateísmo libertário, não é propícia para devolver o sentido de Deus às almas. Muito menos o é a civilização ateia e de trabalho forçado dos países comunistas. Aquela China lá, que pode até ter progresso, que eles podem até conseguir celular, televisão, carro, se desenvolver tecnologicamente. As grandes cidades da China, elas são tão belas,
quanto as grandes cidades americanas, né? Eu, quando vi reportagens, né, recentemente sobre as grandes metrópoles chinesas, né, eu me assustei, né, porque realmente, né, eu acho que eu estava cego a respeito do que eles estavam construindo lá, né? Me caíram escamas dos olhos, né, de ver o que eles estão construindo lá, né? O que eles estão oferecendo ao povo, né? E o que eles estão oferecendo, né, é o que compra a sujeição, né? É o que compra, né, é um povo que vai se entregando, né? Vai se entregando. Aqui nós já estamos assim, né? Aqui essa já é a nossa realidade, né? Nós não vivemos sobre um regime igual ao deles, mas na prática, né, se quiser fazer aqui o que estão fazendo lá, custa muito pouco, né? E digo, o pessoal aceita numa boa. A maioria... Usa máscara sempre direto no meio da rua igual o povo. Daí ele diz aqui que apesar disso, Deus consiga influir sobre os corações e salve nessas civilizações a muitos escolhidos, não pode deixar de nos convencer que são civilizações perversas, que fazem perder a muitas almas, né? Não é porque tem algumas almas se salvando ali, né, no nosso grande Brasil, né, porque existem bons grupos, boas pessoas, né, que fazem o bem, não quer dizer que a nossa civilização também não se tornou perversa, né? Se elas estivessem postas em condições propícias e favoráveis à fé, essas nações se salvariam, né? Com essas civilizações, o diabo consegue que não chegue a mensagem cristã aos gentios, né? E consegue fazer com que eles não se salvem, né? Nesse sentido, vai parecendo que no devir, né, progressivo da revolução anticristã, né, que o demônio vai mesmo tomando espaço, né? O príncipe deste mundo, né, vai derramando a sua vileza, a sua maldade, e ela vai chegando a níveis inéditos que se manifestarão na sua inteireza no filho da perdição. Para a gente terminando aqui, né, terminando o capítulo aqui, ele fala sobre a tarefa necessária hoje, né, em prol da civilização cristã, né? Daqui que a igreja, com insistência desde os dias de Leão XIII, clama pela restauração da civilização ou da cidade católica, né? Pio XII escreveu em 1944, né, o seguinte, né? A fidelidade ao patrimônio da civilização, sua defesa intrépida contra todas as correntes ateias ou anticristãs é a chave da abóboda. Essa é a nossa luta. E essa é a chave da abóboda que nunca poderá ser sacrificada nem ante alguma vantagem transitória, nem ante nenhuma combinação mutável. A fidelidade ao patrimônio da civilização cristã e a defesa intrépida contra todas as correntes ateias e anticristãs. Esse é o nosso dever, né? Combater de forma intrépida, não retroceder nessa luta. A civilização cristã, ele diz, é um patrimônio vivo, né? Ele coloca uma frase muito interessante aqui de João 23, né, que disse em Mater Magistra, em 15 de maio de 61, né, no mesmo ano, né, advertiu primeiro que o aspecto mais sinistramente típico da época moderna se encontra na tentativa absurda de querer edificar uma ordem temporal, sólida e fecunda fora de Deus, né?
Essa é a tentativa absurda, né? Deus que é o único fundamento sobre o qual possa existir e querer proclamar a grandeza do homem, lhe tirando da grandeza de cuja fonte brota e na qual se alimenta. E prossegue João 23. A igreja se encontra hoje colocada ante esta pesada tarefa: fazer a civilização moderna conforme a uma ordem verdadeiramente humana e com os princípios do Evangelho. Estas palavras confirmam aquelas conhecidas de Pio XII. Abre aspas. É todo um mundo que é necessário refazer desde os seus fundamentos. De selvagem, fazê-lo humano. De humano, fazê-lo divino, quer dizer, segundo o coração de Deus. Então, essa é a nossa missão, né? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o Centro Anchieta existe, é por isso que a gente trabalha, né? É por isso que existe o nosso apostolado, né? E, embora seja muito pouco o que nós fazemos, nós estamos nessa luta, né? E nós não podemos desistir. E essa luta deve ser levada para dentro da nossa casa, deve ser levada para dentro do nosso trabalho, né? Como já dizia São José Maria Escrivá, né? É preciso levar, né, isso, né, essa luta, né, de conquista do reino de Deus para dentro dos corações das pessoas aonde a gente se encontra, né? A gente precisa ser missionário no nosso dia a dia, né? Esse apostolado, ele cabe a todos nós, é obrigação de todos nós, né? Nos santificar, né? Óbvio, recorrendo inevitavelmente aos sacramentos, né? Buscar a nossa santificação. E a partir daí ser um missionário no mundo, né? Então, como eu anunciei a vocês, né? Essa aula, né, foi sobre então a luta de Cristo, entre Cristo e o demônio pelo domínio dos homens e da história, né? Então nós colocamos aqui essa questão sobre o que é a teologia da história, né? Falamos um pouquinho sobre o que é essa revolução anticristã, né? E na próxima aula, né, nós vamos falar sobre o capítulo 2 desse livro aqui, né, que é um capítulo de muita luz, historicamente dizendo, né, porque o título do capítulo é Da Cidade Católica à Cidade Comunista, né, e é nesse capítulo que ele vai colocar quais são as 3 grandes revoluções anticristãs. Vai explicar quais são elas, como é que elas aconteceram, qual é o papel de cada uma delas, né? Isso aí daí vai ficar para o nosso próximo encontro. Beleza? Salve Maria!